O plano. Olá a todos! O canal Plano vem com um vídeo sobre alguns versículos da Bíblia. Mostrei em alguns vídeos passados evidências de uma terra plana. Falei o quanto o sistema jesuíta satânico tem mudado e influenciado o curso da história, e querendo acabar com a evidência de um mundo plano. E aí, inventam um mundo totalmente fora dos padrões que em milênios as civilizações estudaram e ensinaram, deixando muitos manuscritos indicação sobre um mundo plano, com uma cúpula, um mundo elétrico e sustentável. Por isso venho trazendo algumas passagens bíblicas para reforçar a todo cristão que tem saído desse caminho, que a Bíblia nos dá. Tem líderes religiosos falando que nada é literal, que naqueles tempos os homens não sabiam de muitas coisas que supostamente sabemos hoje. Mas a Bíblia também diz que toda palavra é inspirada por Deus. Aí eu pergunto a eles: Deus então não sabia das coisas? Se Deus disse que fez um firmamento, e fez os luminares, e colocou no firmamento, então tá errado. Eu tenho que acreditar no homem falho e não dar ouvidos à voz de Deus. Fingir que a palavra não vem da inspiração divina, creio que muitos têm que parar e pensar direito. Não se deixe enganar pelos argumentos dessas pessoas. A Bíblia está aí, e está sendo mudada a modo de se encaixar na teoria deles. Atualizações estão sendo feitas a esse propósito. Não se enganem. Parem de preguiça, leiam a Bíblia. Vamos mostrar algumas passagens para você poder abrir seus olhos espirituais. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam acima da expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão, céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Gênesis capítulo 1. Versículo 7 a 8. Acaso podes, como ele, estender o firmamento, que é sólido como um espelho fundido? Jó capítulo 37, versículo 18. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói, a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso, até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Salmos capítulo 19, versículo 4 ao 6. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon. E tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jashé. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Josué capítulo 10, versículo 12 e 13. Quem a Bíblia fala que parou? A terra, ou o sol? Você que é cristão, precisa se decidir. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes?
Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Jó capítulo 38, versículo do 4 ao 6. Lançastes os fundamentos da terra, para que ela não fosse abalada em tempo algum. Salmos 104, versículo 5. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá. Apocalipse 1, versículo 7. Faz mais sentido em uma terra plana. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus, e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda, para neles habitar. Isaías capítulo 4, versículo 22. Quando ele preparava os céus, lá estava eu, quando traçava um círculo sobre a face do abismo. Provérbios 8, versículo 27. Círculo não significa esfera, uma pizza está em formato de círculo, mas nem por isso é uma bola, ela é plana. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Isaías 66, verso 1. Significado de escabelo: estrado, ou seja, pequeno banco para apoio dos pés. Por favor, pare e medite nessas palavras. Esses são apenas alguns versículos, pois você poderá encontrar muito mais se pesquisar o assunto. Por isso, antes de dizer que algo não agrega nada à vida cristã, veja se está fundamentado na palavra, e não ao que o mundo, o sistema diz. Tenha sabedoria, amigo, olha só. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 4, verso 6. Como essas passagens bíblicas, existem várias outras, e a pessoa que se diz cristã tem que se decidir. Pois estão atualizando as passagens bíblicas de modo a caberem em suas teorias heliocêntricas, que antes de Copérnico era considerada uma loucura. Pense bem, amigo. Eles dizem que os homens da antiguidade não tinham discernimento sobre as coisas celestes, dizem que eles eram primitivos demais. Mas ao mesmo tempo os homens não sabem explicar como as pirâmides do Egito foram criadas, e todas as outras também. Então há uma falta de consciência aí. Ou eles eram primitivos ou avançados, primitivos suficiente para não saber sobre a Terra, e não o suficiente para criar uma estrutura daquele tamanho. Cálculos avançados, geometria avançada, as pirâmides alinhadas com a constelação de Órion. Enfim, eles estão mudando tudo para caber em suas explicações. O objetivo disso tudo é mudar seu pensamento. Mudam seu pensamento a favor do que eles querem. Sucessivamente você não dará tanta importância à Bíblia, que é inspirada por Deus. Você sabe que o mundo jaz no maligno. O projeto deles não é dinheiro, é poder, é controle. Para isso precisam te tornar leigo, te afastar da verdade, do conhecimento. Pois só o conhecimento da verdade liberta o homem. Peça direção ao Espírito Santo de Deus, e volte ao caminho certo, o caminho da vida. O canal O Plano deixa esse recado com você e agradece por ter dado atenção. Se gostou do vídeo, dá um like. Se pensou em alguém, compartilhe.